Fala pessoal da Growth TV, então vocês pediram para a gente gravar um vídeo a respeito da suplementação do Projeto Natural, do Igor lá de Florianópolis. A Growth deu vários suplementos para ele, que eu escolhi como coach dele para preparação agora, para o pré-contest dele para o Sardinha Classic. E vocês ficaram curiosos a respeito de quais suplementos a gente iria usar e o motivo. Como muita gente pediu para fazer um vídeo explicando a respeito, a gente achou interessante produzir esse conteúdo para vocês. Lembrando, galera, nesse meio não tem verdade absoluta, tem artigo defendendo todo lado. Lembrando também que quando se trata de fisiculturismo, de toda uma condição extrema de físico, de manipulação metabólica, de manipulação hormonal, de sobrecarga metabólica, de sobrecarga física, sobrecarga muscular, a resposta é sempre diferente, Obviamente pode ser que eu fale coisas aqui que vão ter outros coaches, outros nutricionistas que talvez vão discordar, eles vão preferir defender outros métodos ou acreditar que a função ou os benefícios são diferentes, Mas o intuito do vídeo basicamente é explicar para vocês o motivo de eu ter escolhido esses suplementos, dentro desses 12 anos que eu já atuo nesse meio, o porquê que eles são interessantes de ser usados, qual benefício vai trazer, e aí cabe a vocês acharem se é bacana ou não, filtrarem informação e decidirem se vão querer seguir esses conselhos, essas dicas ou não. Primeira situação muito importante, o Igor, ele é natural, ele vai competir natural, então a resposta dele, a condição dele, o quadro dele é completamente diferente de um atleta que for competir hormonizado. A sensibilidade ou o risco, o prejuízo, o dano é muito maior para quem não está hormonizando do que para quem está hormonizando. Até porque num processo de cutting, de restrição energética, a gente entra numa condição de sobrecarga metabólica com possibilidade de perda de massa muscular. No caso dele, com certeza absoluta, vai haver perda de massa muscular por não estar hormonizando. Tem toda uma questão de uma queda de resposta metabólica hormonal que vai prejudicar o resultado final. Então toda a suplementação que foi utilizada, independente de trazer um benefício absurdo ou não, ele vai entrar também como medida profilática para proteger esse quadro dele, para a gente conseguir atingir a melhor condição possível no palco. Outra situação importante também é que, por exemplo, vamos lá, vamos fazer assim, eu vou falar as suplementações para vocês e vou explicando os motivos, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então assim, de início, o básico, a gente vai suplementar com algumas vitaminas e minerais específicos, ok? Primeira situação, não quer dizer que ele está em deficiência de nenhum deles. Até porque, no geral, o benefício de algumas vitaminas e minerais acontece de fato quando você está em deficiência. Mas a questão aqui é que, quando se trata de um atleta, o aporte, a necessidade nutricional é muito maior. Tem a questão da restrição nutricional também, porque tem a parte da rotina, a parte de investimento, que a gente não consegue suprir toda a demanda nutricional que ele precisa. Tem a condição dele estar em déficit energético, então obviamente que suplementar com algumas vitaminas e minerais específicos vão auxiliar a gente. Então, por exemplo, vamos lá, começando pela lista aqui, minha colinha para eu não esquecer, porque era suplemento demais. Vamos começar. Primeiro, a vitamina C, como todo mundo conhece, um antioxidante bem potente, bem importante pra gente. Ela vai ajudar também no sistema imune. A vitamina C, dependendo da dosagem, ela até tem um certo potencial diurético. Então, por exemplo, no caso dele, como ele não vai hormonizar e tem a questão da finalização, a desidratação para uma competição, muito provavelmente a tendência é aumentar o consumo de vitamina C nos dias finais para tentar aumentar o processo de diurese do que usar um diurético específico nele. Então a vitamina C entra inclusive até com uma condição de controle de secreção de catecolamina, de cortisol e etc. No caso dele, obviamente eu não vou explicar em qual momento ele está usando ou como ele vai usar, mas eu vou passar por cima mais ou menos a dosagem diária. No caso a vitamina C, nele a gente vai trabalhar com 2 gramas por dia, isso nessa primeira etapa de preparação. Ao longo da preparação e dependendo da resposta dele a gente vai alterando. Logo em seguida vem a vitamina E. A vitamina E também é um antioxidante bem importante. Eu considero ela interessante também, levando em consideração que ele é natural, que ele teve um certo desequilíbrio ali com relação à resposta hormonal dele, pela tendência, por exemplo, a ter níveis de prolactina maior, mas também a testosterona dele eu achei até um pouco baixa para a idade dele. Eu considero a vitamina E como uma vitamina importante, inclusive para tentar ajudar a estimular melhor a secreção de LH e, consequentemente, aumentar a produção de testosterona endógena. Obviamente que não vai deixar ele em condição suprafisiológica, aumentar de 350 mgdl para 1000, mas quando a gente consegue deixar o atleta num quadro em que a gente dá todo o suporte nutricional
focando, direcionando para um objetivo específico, a soma de tudo com certeza absoluta vai trazer algum tipo de benefício. Então a vitamina E entra nessa condição também. A vitamina D, a maioria das pessoas não suplementa com ela, apesar de morar no litoral e tudo mais, eu acho bem interessante. No caso dele, a gente vai trabalhar com 10 mil litros por dia. Né? Para quem estuda bastante sobre a vitamina D, ela tem também um potencial com relação à estimulação hormonal, como disse, nada suprafisiológico, mas o quadro, a soma de tudo, pode trazer benefício para a gente. Metabolicamente falando, não diria que daí ela seria fundamental, mas a deficiência da vitamina D, no caso, não é interessante para a gente. A vitamina D é importante, inclusive, para o sistema imune, né? E nesse caso, eu vejo hoje em dia, analisando exames da maioria dos meus pacientes, que uma das maiores deficiências que a gente encontra, de fato, é a vitamina D. Então, no caso dele, com certeza absoluta existe, então a gente entra com ela também. Coenzima Q10 e complexo B, ele vai utilizar esses também, são vitaminas que são cofatores, né? Eles são nutrientes fundamentais para a produção de enzimas e coenzimas fundamentais para o metabolismo energético, para o sistema imune, para a neurotransmissão, para N fatores. No geral, vitaminas do complexo B a gente não percebe deficiência em ninguém, porque elas são fáceis de ser encontradas, a maioria pelo menos. Ainda mais para quem é atleta, para quem utiliza proteína animal e etc. Mas a gente percebe que algumas vitaminas, né, algumas em específico, elas são interessantes para a gente, como por exemplo, no caso dele, como a prolactina está bem alta, né, hiperdosar vitamina B6, no caso, de 300 a 500 mg por dia, pode ajudar a diminuir esses níveis de prolactina. Né? Esse é um motivo específico. Por exemplo, tem direcionamento, por exemplo, de tentar aumentar ou direcionar, né, a produção do glicogênio, ou no caso, se por exemplo fosse numa depressão, de tentar otimizar ou acelerar o processo de depressão de glicogênio. Então, tanto o complexo B quanto a coenzima Q10 são importantíssimos para a gente, seja no metabolismo energético, seja também no metabolismo de macronutrientes como o lipídio e a proteína. Tem o picolinato de cromo, que bastante gente usa hoje em dia, não só pela questão da melhora da resposta insulínica, mas também pela melhora da captação celular de macronutrientes. No geral, assim, a gente percebe que pela questão da melhora da resposta insulínica pode ter um certo potencial, uma certa melhora na composição corporal ou na ativação do anabolismo proteico muscular. Então o picolinato de cromo é bem importante para a gente. Os EMA, no caso zinco, magnésio também, que são dois minerais fundamentais para a gente, são dois minerais que fazem parte da formação, da composição de várias enzimas e coenzimas, então obviamente que tendo a deficiência de um deles, ele vai ter algum tipo de prejuízo. O magnésio, por exemplo, ajuda inclusive na neurotransmissão, na proteção neuromuscular, então ela é fundamental para a gente utilizar. Só voltando a falar um pouco dos EMA, pessoal, é interessante, por exemplo, que quando o atleta ele vai competir, na fase de desidratação, ele está já no último dia ou no dia da competição, ou na finalização, inclusive, que está desidratando e tudo mais, começa a ter muita cãibra e, no geral, a maioria suplementa com potássio, por exemplo. Sendo que, às vezes, a cãibra ou ter esses espasmos involuntários, a culpa é pelo desequilíbrio de eletrólito, principalmente por causa do magnésio. Então, às vezes, o melhor é suplementar com magnésio nessa condição do que com o potássio, até porque o potássio em dosagem mais alta, ele tem um potencial agressivo, ele tem um potencial tóxico muito maior, né, do que o magnésio. Então, nesse caso, trabalhar nessa condição, se a gente vê que não está melhorando, nesse caso, o certo seria, inclusive, fazer exames e ir no médico, né? Mas, para quem está tendo cãibra, por exemplo, intratreino, no meio de uma preparação, no geral, tem que suplementar com ZNA ou com magnésio, que vai ser bem interessante. Para esse básico, com relação a vitaminas e minerais, aí começa a entrar uma suplementação mais específica. A cafeína, por exemplo, que além de ser um estimulante, ele tem o benefício da lipólise, né? Obviamente, pessoal, como eu disse para vocês, depende da forma de uso, depende de todo um contexto metabólico e nutricional para a gente conseguir direcionar isso. Né? Se eu estou num bulking, num excedente calórico absurdo, tomando 1 grama de cafeína por dia, não quer dizer que eu vou ter queima de gordura. Né? Mas em condições específicas, a cafeína nesse caso vai ser bem vantajosa para a gente, até porque a gente não pretende usar nenhum tipo de termogênico mais agressivo nele, seja efedrina, seja clenbuterol ou qualquer outra coisa do gênero. Como é um projeto natural, a gente vai segurar um pouco a onda, fazer algo inclusive mais saudável para servir de exemplo, de referência para vocês. Fora isso, aí entra a arginina. No caso, a cafeína a gente vai trabalhar entre 210 a 420 mg por dia, né? Vai depender inclusive da sensibilidade dele. Né? Tem atletas, tem pessoas que com 210 mg por dia, obviamente que a dosagem também ela é específica para o peso, etc. Mas tem pessoas pesadas, tem atletas pesados que são muito sensíveis à cafeína,
né? Então a gente tem que trabalhar ou iniciar com uma dosagem bem menor, já outras pessoas têm uma certa resistência. No caso dele, a gente vai trabalhar provavelmente entre 210 a 420 mg por dia. A arginina, a gente utiliza principalmente pela questão de otimização do metabolismo do óxido nítrico, né, que tem relação direta não só com o sistema imune, mas também com a melhora de rendimento de treino, com a questão de melhor nutrição celular por causa da vasodilatação. Né, a melhora do metabolismo do óxido nítrico é bem interessante para qualquer esporte, basicamente, mas no caso dele, ainda mais pelo fato de ser natural, vai auxiliar bastante. A creatina, para todo mundo já caiu aquele mito de creatina não ter nenhum tipo de benefício, ou tem até a questão da sobrecarga renal e etc. Hoje a gente já percebe que não é assim, né? Muito pelo contrário, mas a creatina tem essa questão de ter um potencial ergogênico comprovado, seja na melhora do rendimento de treino, no aumento de força, no aumento da possibilidade da sinalização de ganho de massa muscular. Então a creatina também vai ser fundamental para a gente, já lembrando que a gente vai usar a creatina do início até o final da preparação, ela não vai ser cortada. Ah, Manu, mas a retenção da creatina? Pessoal, vocês precisam entender que existem inclusive diferentes tipos de retenção. Tem a retenção, por exemplo, causada pela aromatização, por níveis altos de estradiol. Tem a retenção, por exemplo, para quem usa GH, tem retenção, por exemplo, para quem está no final de booking consumindo uma quantidade muito alta de carboidrato e a tendência é segurar mais água. Tem retenção de rebote, tem retenção pela questão de alta secreção de cortisol. Nesse caso, a retenção de creatina é muito fácil de lidar, muito fácil de tirar, inclusive principalmente na semana final, então ela vai até o final da preparação. A L-carnitina, que no geral ela não entrou aqui com o intuito de tentar otimizar o metabolismo da queima de gordura, até porque eu não acredito que ela tenha esse potencial, mas eu percebo que o uso dela é interessante porque ela melhora o rendimento de treino com relação à minha resistência à formação de ácido lático, à minha resistência com relação à fadiga. Então, o fato de eu estar utilizando a carnitina, mais a creatina, entre outros suplementos, vão fazer com que eu consiga ter um rendimento de treino melhor e, obviamente, isso vai me trazer benefícios na minha preparação. Pô, Manu, então quer dizer que é mito o fato de eu usar a carnitina por causa do metabolismo de triglicerídeos, etc. Não vai otimizar a queima de gordura? Vai ou não vai? No geral, estudos nenhum comprovam isso e não tem como a gente conseguir ter uma noção real de quanto, se de caso ajudou, de quanto ajudou ou otimizou o processo de queima de gordura, porque você está num processo cutting que seja em restrição energética, com alto gasto energético, utilizando cardio, termogênico, estimulante, etc. A carnitina vai ser um fator a mais para tentar otimizar esse quadro, otimizar o objetivo que você tem. Então, nesse caso, o intuito principal é com relação a rendimento de treino. Se vai ter um benefício maior com relação à perda de gordura, vantagem pra gente, mas aí vai vir de toda uma sinergia, de todo um contexto que a gente está direcionando para isso. Até tinha esquecido de falar, a creatina no caso a gente vai trabalhar com 7 a 8 gramas por dia, todos os dias, não tem fase de saturação, nossa, 8 gramas de creatina por dia, vai perder o rim, etc. Como, volta e meia tem esse tipo de papo, não é bem assim que funciona, como eu disse, o quadro dele é específico, a gente vai direcionando de acordo com a resposta dele, lembrando que ele é um atleta natural, que está buscando um condicionamento físico bem extremo, sendo natural para competir daqui a 14 semanas, então o tipo de trabalho é bem diferente. Fora isso, tem o Whey Protein que a gente vai utilizar, até porque com relação ao ajuste nutricional dele, vai chegar um momento em que para a gente conseguir ter um balanço energético, um saldo calórico de acordo com aquilo que eu estou buscando, para tentar manter massa muscular, mas tentar otimizar a queima de gordura, talvez chegue numa condição em que o consumo de proteína fique alto demais a ponto dele conseguir consumir essa quantidade de proteína a partir de alimento sólido, então o Whey entra para facilitar a rotina dele no caso. Obviamente que se ele sentir muita fome, se ele conseguir ingerir a proteína a partir de alimento sólido, a gente mantém assim. Caso não, a gente segura o Whey para conseguir dar conseguir respeitar a demanda proteica que eu tô esperando, que eu planejei para ele. Fora isso, a gente vai entrar com BCA. No caso, o BCA está entrando, por vários motivos, Esses aminoácidos de cadeia ramificada, eles são específicos. Cada aminoácido tem um direcionamento, ele é utilizado para alguma situação específica. Algum para sistema imune, algum para proteção neuromuscular, outros inclusive para condição de defesa viral, outros para formação de neurotransmissor, etc. No caso, os aminoácidos que compõem BCA, leucina, valina,
eles são interessantes porque eles são específicos para a questão muscular, seja para síntese proteica muscular ou para inibição do catabolismo proteico muscular. Obviamente, quando a gente consome a proteína, né, a gente usa com o intuito da quebra dela, fornecer aminoácido para a gente, e esse aminoácido, esse monômero, ele vai ser direcionado para uma situação específica, ou formação de tecido, ou vai ser substrato energético. No caso BCA, ele entra numa condição em que eu consigo deixar ele com suporte ou com um pool de aminoácido sistêmico, né, que iniba, de certa forma, ou proteja contra o catabolismo proteico muscular, sem que eu tenha um aumento do consumo energético muito alto. Né? Se eu conseguir, no caso dele, consumir entre 15 a 20 gramas de BCA por dia, é uma quantidade relativamente alta que, se eu fosse consumir de uma proteína sólida, jogaria o consumo energético lá para cima, eu não conseguiria fazer o ajuste, eu conseguir o balanço energético que eu estou buscando para otimizar a queima de gordura e ainda proteger ele com relação ao catabolismo proteico muscular. Então o BCA entra nessa condição. Ah, mas o BCA vale a pena para um off, por exemplo? Eu diria para vocês que num bulking em excedente calórico, né? Se você já tem excedente calórico, com certeza absoluta já está consumindo bastante proteína, tem uma quantidade X de proteína que já é o suficiente para a sinalização anabólica e para a construção de tecido, de massa muscular, eu diria que muito provavelmente não é tão necessário assim o BCA. Talvez para quem utiliza insulina, se for utilizado de uma maneira bem técnica, bem estratégica, é bacana. Mas se não estiver utilizando, eu realmente não vejo tanta vantagem assim. Agora, num processo de cutting, de perda de gordura, aí como eu disse, é interessante porque a gente está em restrição energética. No caso dele, não está nem hormonizando, está numa condição de risco de perda de massa muscular muito grande, está numa condição em que a gente tem que equilibrar e controlar bastante o consumo energético dele. Então, para a gente conseguir esse equilíbrio, conseguir chegar nessa fórmula mágica, no caso, o BCA vai auxiliar bastante a gente. Tem a leucina também, que a leucina está contida no BCA, mas ele vai usar a leucina isolada também. Eu percebo que a leucina é interessante, isso hormonizando inclusive, principalmente a questão de rendimento de treino, de recuperação pós-treino, inclusive com relação à dor muscular de início tardio, mas também com relação a você conseguir manter uma consistência ou um nível de treino alto de início ao fim, sem ter aquele grau de fadiga antecipada, ou treinos inclusive que você não consegue sentir pump, ou com uma queda de força muito grande, ou com uma condição de fadiga independente do tipo de estímulo que você está trabalhando. Então a leucina a gente percebe principalmente no final da preparação, que ela é bem interessante para conseguir manter essa condição de treino, seja com relação à carga, seja com relação à parte da fadiga, com relação à proteção muscular, obviamente, é um aminoácido essencial para a gente com relação a isso. E obviamente a leucina, se fosse em bulking, seria até mais interessante pela questão para ajudar na questão de rendimento de treino. E obviamente inibição novamente de catabolismo proteico muscular, que é fundamental para a gente. Fora isso, tem a glutamina. A leucina, no caso, a gente vai trabalhar com 6 gramas por dia. A glutamina a gente vai trabalhar com 15 gramas por dia. A glutamina, como todo mundo sabe, é um aminoácido que está em maior percentual na musculatura, por exemplo. Ele é substrato energético para enterócito intestinal. A glutamina, junto com a leucina, por exemplo, tem um potencial de inibição de catabolismo proteico muscular mais eficiente, ou seja, tem sinergia entre eles, inclusive. Tem a questão de sistema imune, então, como eu disse, o conjunto, a soma de tudo vai deixar a gente limpado melhor. Obviamente, quando a gente está falando disso, a gente não está falando de uma condição suprafisiológica, pessoal. A gente está falando de fazer um trabalho em que a gente tenta buscar um detalhe ou um benefício pequeno de cada suplemento, de cada situação, para conseguir ter uma sinergia entre eles, para daí sim conseguir otimizar o nosso trabalho, conseguir otimizar o quadro do atleta, no caso o Igor. Para vocês entenderem melhor como é que funciona o motivo de tudo, para fazer mais sentido para vocês, porque como eu disse no começo do vídeo, a intenção aqui não é ficar debatendo artigo, não é ficar debatendo o que traz benefício ou não, até porque a intenção aqui é falar bem por cima, um motivo, um ou outro de cada suplemento escolhido, de por que ele tá sendo utilizado nessa preparação. Obviamente que tem alguns suplementos que têm mais de uma função, né? Outros entram com uma função apenas, mas a soma de tudo traz um benefício considerável. Mas a questão aqui, pessoal, é mostrar para vocês que, de fato, se for utilizado de maneira correta, de maneira inteligente, de maneira técnica, de maneira estratégica, sim, traz benefício. Nesses 12 anos que eu estou nesse meio, eu vi benefício, seja hormonizando, seja natural. Obviamente que a resposta de um natural é bem mais lenta e bem menor do que um hormonizado. E talvez a necessidade do natural seja inclusive até maior do que o hormonizado. Mas não quer dizer que no caso, por exemplo, é placebo ou não vai trazer benefício. A questão é que às vezes se espera benefício demais. Mas o problema também é que
Por exemplo, nesse caso específico é um pré-contest, a gente está em cutting, está em restrição energética. Qualquer manipulação em que a gente iniba os prejuízos inerentes de um déficit energético vão ser fundamentais para garantir o resultado do nosso trabalho. Quando a gente está em bulking, quando a gente está em excedente calórico, buscando criar massa muscular, a condição é bem diferente, a sinalização é melhor, a sinalização é mais fácil, o trabalho é mais tranquilo. Obviamente que tem aquela questão de inibição de platô, de controle de composição corporal, controle de acúmulo de gordura, de retenção, etc. Mas fisiologicamente falando, o processo para se buscar ganhar massa muscular é muito mais natural do que o processo para se perder gordura. Porque quando se fala de perder gordura, já de cara precisa de déficit energético, ou seja, precisa consumir menos energia do que o teu corpo precisa para sobreviver. Essa condição, fisiologicamente falando, para sobrevivência, já não é saudável, já não é natural. Ou seja, o teu metabolismo vai procurar, de algum momento, de alguma forma, se adaptar, se proteger, para ele poder se manter, para ele poder sobreviver. Então, obviamente, ocorre toda uma condição, seja aumento de possibilidade de perda de massa muscular, ou down regulation metabólico, ou alteração no centro de controle de apetite, ou no caso, alteração inclusive no rendimento de treino, ou no equilíbrio hormonal. Mas, no geral, quando a gente está em restrição energética, a necessidade é diferente, o trabalho é diferente, porque, como eu disse, basicamente é um quadro contrafisiológico. Isso, hormonizando, já é complicado. Sem hormonizar é mais difícil ainda. Então entenda o seguinte, o Igor, no caso específico, natural, vai competir, vai precisar de restrição energética, a gente vai fazer manipulações nutricionais em que o consumo de carboidrato em algum momento vai ficar bem mais baixo, o consumo de gordura talvez mediano para alto, de proteína alta, mas vai ter restrição energética, ele tem uma tendência considerável a perder massa muscular, porque, como eu disse novamente, ele não está harmonizando e ele está trabalhando numa condição contrafisiológica. Então a entrada desses suplementos vai principalmente proteger ou tentar inibir ao máximo possível o risco de perda de massa muscular. A perda de massa muscular vai acarretar uma série de reações que vai prejudicar o nosso resultado final, seja um down regulation metabólico, seja um desequilíbrio, uma desordem metabólica mais agressiva, seja um desequilíbrio hormonal, seja, como eu disse, uma questão de ter um crash metabólico, compulsão alimentar, o down regulation metabólico que vai prejudicar ou vai deixar mais complicado ou menos sensível a questão de queima de gordura, vai ter perda de rendimento no treino, e o físico que a gente está buscando atingir no palco nunca vai chegar. Então, se a gente conseguir pelo menos fazer uma manipulação em que a gente consiga ter queima de gordura, inibindo o máximo possível a perda de massa muscular, a gente vai conseguir chegar numa condição de físico bem mais agressiva e bem mais competitiva do que se não tivesse isso. Então, basicamente, a entrada de tudo isso, todo esse trabalho, toda essa suplementação, está entrando principalmente com o intuito de deixar ele numa condição nutricional em que a gente consiga direcionar a queima de gordura e consiga proteger o metabolismo e, obviamente, proteger ele com relação à perda de gordura. Mas tem mais uma situação muito importante que muita gente esquece: rendimento de treino. Vocês precisam entender que, basicamente, o processo de hipertrofia muscular é uma condição de adaptação muscular a uma nova sobrecarga, a um tipo de estímulo ou de movimento específico. Ou seja, a musculatura sentiu, ela recebeu um estímulo, ela vê que precisa se adaptar, nesse caso hipertrofiar, para dar condição desse novo movimento, dessa nova sobrecarga. Vai ter toda uma sinalização com relação a metabolismo de óxido nítrico, a prostaglandina, a interleucina, etc., para otimizar o anabolismo proteico muscular. Ou seja, se essa máxima com relação à hipertrofia muscular, ao rendimento de treino acontece, né, com relação à carga, o contrário também ocorre. Ou seja, se a carga começa a cair no meu cutting, no meu pré-contest, obviamente ela tende a cair num primeiro momento pela questão de estar com consumo energético mais baixo, então obviamente minha energia vai estar menor, minha força menor, minha disposição menor, então quer dizer que a tendência à carga diminuir e ao rendimento de treino também diminuir, e obviamente isso vai me trazer prejuízo metabólico, porque se eu tenho uma quantidade X de massa muscular que foi desenvolvida basicamente para suportar uma quantidade XY de movimento de sobrecarga, se eu não trabalho mais com essa sobrecarga, com esse movimento, para que manter essa massa muscular? Apesar de ser uma explicação até um pouco superficial, infelizmente, de fato acontece. Um dos maiores prejuízos num cut, num pré-contest, é a queda de rendimento de treino. É a carga baixar, consequentemente o atleta fica mais flat, obviamente,
ele tem uma tendência maior a perder massa muscular e obviamente o metabolismo paga um preço por isso, mas a questão também é que se o treino está menos intenso, a carga está menor, o desgaste está menor, o gasto energético também está menor, a variabilidade de intensidade, de frequência cardíaca também, o direcionamento para o que eu estou buscando também perde em eficiência. Então a entrada desses suplementos, como eu disse, tem função de inibir com relação a catabolismo proteico muscular, tem questão também de deixar a gente num quadro metabólico favorável para queima de gordura e proteção metabólica, mas também, e não menos importante, para tentar manter o atleta numa condição de treino com relação à carga e intensidade linear. Obviamente existe um percentual aceitável para queda de rendimento de treino, mas a partir disso começa a prejudicar o nosso trabalho. E no caso dele, que é natural, se perder massa muscular e o rendimento de treino cair, a gente não vai conseguir atingir a condição que está buscando. Então, como eu disse para vocês lá no começo, pessoal, para quem está acompanhando a gente, a soma de tudo vai deixar a gente num quadro importante e num quadro manipulado, e num quadro equilibrado para a gente atingir o físico que está buscando. Não tem nenhum suplemento aqui que é mágico, que é essencial, que é fundamental, que vai deixar você com físico de palco ou qualquer coisa do gênero. Tudo que foi utilizado e escolhido aqui é para mostrar para vocês que sim, um natural consegue competir. Se ele vai ser campeão ou não tem como saber, muito provavelmente não, ele está entrando com atletas mais experientes, que estão investindo muito mais, etc. Mas o nosso objetivo é deixar ele pelo menos com condicionamento, né, de palco muito próximo dos atletas que vão competir contra ele, hormonizando. Ou seja, isso quer dizer que para você que é natural, para você que não quer hormonizar, mas para você que quer investir um pouco, que gosta de suplementar, para mostrar para você que sim, você pode atingir um físico bacana, você pode ter uma quantidade razoável de massa muscular, você pode ter um percentual de gordura mais baixo, talvez muito próximo a nível de palco, se fizer o trabalho adequado. Novamente, como eu disse para vocês, é uma condição contrafisiológica o processo de cutting e manter um percentual de gordura tão baixo assim com uma quantidade de massa muscular razoável. Isso para natural é muito mais difícil do que para quem está hormonizando. Mas como eu disse, a partir do momento que a gente consegue manipular e deixar o atleta, o cliente, o paciente numa condição nutricional e metabólica favorável, aí sim a gente consegue otimizar a resposta e consequentemente atingir o objetivo que está buscando. Bom, pessoal, no geral, como eu disse, eu precisei resumir, não dá para falar especificamente sobre o metabolismo, por exemplo, de cada suplemento que foi escolhido, ou ficar debatendo sobre de fato para que ele serve, para que ele não serve. Como eu expliquei para vocês, a questão é muito diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado, que esse tipo de informação possa dar uma luz para vocês, principalmente para o pessoal que não quer hormonizar, mas para quem tem o sonho de ter um físico bacana e acha que não vai conseguir pelo fato de nunca hormonizar, muito pelo contrário, eu tenho, acho que uns 20% dos meus atletas, eles não hormonizam, talvez hormonizaram no passado, mas não hormonizam mais, e mesmo assim a gente consegue manter uma condição física bacana. Inclusive, vou até citar o nome de um, porque ele vê todos os vídeos, Léo Mota, um atleta amigo meu do Rio de Janeiro, já tem quase 40 anos, já hormonizou, já tem um físico bem bacana, hoje ele não quer mais, a gente está em processo de cutting, ele está gastando um pouco mais, está suplementando, se dedicando um pouco mais, e hoje ele está basicamente com um físico muito próximo do que ele tinha quando hormonizado. Ou seja, se fizer o trabalho correto, se fizer um trabalho inteligente, com paciência, obviamente, a gente consegue atingir essa condição. O Léo, por exemplo, ele utilizou boa parte, está utilizando boa parte dessa suplementação, então ele basicamente seria uma ótima de uma referência para comprovar que sim, se utilizar da maneira ideal, de maneira adequada, vale bastante a pena. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que fale de maneira mais específica sobre algum suplemento, ou se eu deixei de falar de algum que vocês tenham curiosidade, comentem aí, curte, compartilhe o vídeo também, que a gente vai criando mais conteúdo para vocês. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Grande abraço.